Opa pessoal, o canal tava meio que abandonado, então resolvi fazer um vídeo aqui pra apresentar o carro que eu peguei e tem 40 dias. É um BYD King, é um híbrido plug-in, ou seja, ele funciona aqui na gasolina e no elétrico. Ele faz cento e alguma coisa de elétrico, pelo menos na minha realidade assim. Então pra mim foi perfeito. É alguma das coisas que eu vou falar durante o vídeo. Vou dar minha opinião como usuário comum. Eu nunca tive um carro nessa faixa de preço. Meu carro anterior era um Peugeot 208, ainda daquela geração antiga, que 1.6, não essa geração recente, a geração passada. Era um carro honesto, um carro bom, e surgiu a oportunidade e eu acabei trocando por esse. Aí eu peguei esse aqui no início do mês passado, mais ou menos. E eu vou dar meu ponto de vista, assim, sobre quem entende pouco de mecânica, mas tem uma rotina muito parecida com a maioria das pessoas. A minha ideia de pegar um carro eletrificado, elétrico, alguma coisa assim, já vinha há alguns dias porque eu acho legal, eu acho uma tecnologia bem interessante. Eu gosto de andar sem vibração, sem barulho. Eu acho legal essa ideia. Eu já tive uma moto elétrica, eu tenho, na verdade, eu tenho uma moto elétrica da Volts, que apesar de não ter tido uma experiência boa com a empresa, no caso, mas eu tive experiência boa com a moto, assim. A moto funciona legal e beleza, é um casamento, eu não consegui me livrar dela, porque a empresa supostamente faliu, mas a minha esposa trabalha todos os dias com ela e não acontece nada, simplesmente carregar e andar, carregar e andar. Então resolvi pensar em um veículo elétrico. Eu gosto de sedã. A grande maioria das pessoas não gosta mais de sedã, todo mundo tá indo na onda do SUV e tal. Mas o sedã 100% elétrico da BYD era o King, né? Desculpa, o Seal. Aí não tá dentro da minha realidade. Aí surgiu o King, que ele funciona 100% elétrico. É plug-in, tem as vantagens do plug-in, tem a desvantagem do plug-in também, porque você tem que dar manutenção de um veículo normal. Tipo, você tem dois sistemas para cuidar, não é só maravilha não. Mas aí é que surgiu esse interesse nesse sistema da BYD, esse aqui que mostra aqui no diagrama simplificado. É praticamente um carro elétrico. É um carro que ele está rodando na bateria ou que ele está rodando com o motor, a combustão gerando energia. Aliás, o motor, a combustão, rodando o gerador gerando energia para o motor e para carregar a bateria. Isso é bem interessante porque o câmbio é simplificado, o motor sempre está rodando numa rotação bem interessante. Quando ele liga a gente nem percebe, tipo, ele sempre está rodando ele parece que sempre está rodando na rotação perfeita, que provavelmente deve ser isso, no pico de eficiência. Na estrada também você não percebe quando ele vai fazendo as transições. Isso é muito interessante. Por que isso é interessante? Porque isso preserva um câmbio que basicamente não tem. Ele só tem uma engrenagem praticamente, só tem uma... Não engrenagem, ele só tem uma marcha, digamos assim. E a gente acaba tendo menos preocupações, né? Porque não tem tranco, não tem mudança, você simplesmente vai. Tipo, é algo bem suave mesmo na combustão. E mesmo quando a combustão ele engata na roda, você também não percebe. E durante a viagem eu percebi isso. Ele é 100% elétrico, praticamente. Ele é um elétrico de range estendido, que o pessoal fala, né? Autonomia estendida. É... Eu percebo que quando eu olho lá fora também as pastilhas de freio e o disco parece que tá sujo, sabe? Com aquela camadinha de oxidada e tal. Por quê? Porque a pastilha de freio ela mal toca o disco. E ele tá sempre regenerando ali. Isso é bom também. Depois que eu fiz os 2.000 quilômetros, os primeiros 2.000 quilômetros, aí eu comecei a rodar só em modo elétrico, porque é o que manda o manual pra gente rodar. Aí basicamente não abasteci mais desde que eu voltei de viagem, tá aí 316 com gasolina. E o que acontece? O motor, a combustão, ele tá sofrendo bem pouco desgaste assim, porque eu tô usando no elétrico e basicamente eu só vou usar para viajar o motor a combustão.
Sobreadas, essas coisas, eu venho de um Peugeot 208, não faço a mínima ideia o que é isso. Para mim não faz falta, talvez quem já é acostumado com isso faça falta. Suspensão, ok, bem legal. Potência na estrada, assim, ok. Não notei essa falta de potência que alguns falam. E ar-condicionado 100% ótimo. No carro anterior, no Peugeot, sempre colocava ele para ventilar muito, numa temperatura bem baixa. Aqui eu coloco o ventilador no mínimo, às vezes 19, 24, 22, depende do momento do dia. Ele dá conta legal. Basicamente é isso. Eu muito satisfeito. Foi a melhor compra que eu fiz. Não me arrependo nem um pouco. A gente quando compra carro chinês, carro eletrificado, carro elétrico, o pessoal vem dar um monte de opinião que ninguém pediu. Antes de comprar esse carro, eu assisti todos os vídeos do YouTube em português, em espanhol, em inglês e fui até pro lado chinês do YouTube. Então eu sabia de tudo, eu sabia o que eu estava fazendo. E para quem tá na dúvida, eu sugiro que faça um test drive nesse carro, porque a diferença para outros que eu testei na mesma faixa de preço é bem só andando para ver. E todo sucesso para a BYD e que continue com esse sucesso porque está incomodando de uma forma positiva. E valeu. Talvez eu faça mais vídeos do carro assim. Não tenho essa paciência toda, mas sempre vou estar dando minha opinião aí. Valeu, galera.